favor, senhoras e senhores, Roland de Angola, como eu chamo. Saudações a todos. Saudações a todos. Boa tarde, né? Paz e prosperidade a todos. Saúde com paz e prosperidade. Boa tarde a todos, da forma que nós entendemos, não é? Eu trato de dizer paz e prosperidade porque, de partida, é preciso que a gente olhe para as saudações não como palavras de efeito. Quando nós estamos a dizer para alguém boa tarde, nós estamos realmente a desejar para essa pessoa que a tarde seja boa. E claro, a vocês eu desejo sobretudo paz e prosperidade. Você pode dizer amém, você pode dizer amém, conforme vos for melhor. Meu nome é Roland Rodrigues, conhecem-me também por Roland Angola. Estou em Caraí, espero que o meu rosto esteja, mas o meu rosto está aqui. Sou profissional de letras, portanto trabalho com línguas e literaturas. E calha-me hoje, pela bênção de Deus, pela graça de Deus, estar a falar com vocês por inúmeras situações, mas sobretudo porque é um privilégio. E acredito que ao fazer isso estou-me a realizar, é parte do meu propósito, já que vamos falar hoje de propósito. Queria antes de mais endereçar os meus agradecimentos à organização e ao líder que tem conduzido esse evento com uma excelência de nível 100%. Quando eu vim para Luanda, uma das coisas que eu mais admirei foi o que o Mitiano faz. O Viegas e o Mitiano têm sido referências para mim no que toca a eventos, no que toca a iniciativa, no que toca à juventude. O Viegas, porque ele não gosta dessa palavra, mas eu sinto que ele faz uma coisa de muito prestígio mesmo. O Mitiano também, mas o Mitiano sobretudo por um elemento de liderança que ele consegue transparecer de uma forma muito singular, na forma como ele dirige isso, que é quão claramente ele consegue passar a sua visão. As pessoas não têm dúvida do que ele quer, não têm dúvida do que ele está a pedir que as pessoas façam quando vêm para os seus eventos, porque é muito claro. É difícil tu encontrares alguém que vais para o evento dele, ele consegue te falar o que é que nós queremos para os próximos tempos, o que é que nós estamos a pensar, até onde é que nós chegamos e automaticamente a gente escolhe então se identificar ou não se identificar. No meu caso, eu tenho me identificado, a sua visão é a minha visão, chamo-lhe com toda a honra Sr. Presidente, se não for da República de Angola, pelo menos da República da minha vida. A minha namorada já sabe, ela implica várias vezes desde que eu te conheci, o Mitiano é meu crush. Eu queria que vocês aplaudissem aí. Não tem um equivalente em português. O Mitiano é meu crush, devo dizer isso. Eu ouvi uma frase de um escritor angolano, Benny Diambacho, que também aprecio muito, lá no estado dele do WhatsApp, uma coisa como trabalhar tanto até que os meus ídolos se tornem meus rivais. No meu caso, os meus ídolos não têm se tornado meus rivais, mas têm se tornado meus parceiros. Um dia eu estive lá do outro lado a assistir à prova do Mitiano e hoje, com alguma consideração, posso estar aqui e sinto que o meu ídolo também vai se tornar meu parceiro. E muito valorizo isso. Eu acho que é um sinal de que em Luanda estamos também a crescer. Uma salva de palmas para mim. Relativamente ao tópico que eu fui convidado a falar, eu espero que nessa altura vocês já estejam confortáveis. Eu sou profissional de letras. Em geral, eu me apresento primeiro como um jovem, cristão, patriota, líder nato, comunicador e, sobretudo, consagrado às letras. Portanto, eu vou trazer uma visão do propósito, além das adversidades, muito ligado à minha área de atuação, que é a literatura. Né? Antes de mais, a forma de definir propósito é variada, mas a linguística nos diz que a palavra propósito vem do latim propositu, que seria uma coisa mais ou menos, em português seria posto por. Por que é posto por? O posto por é, tu tens aqui o microfone, não é? Temos aqui o microfone e temos aqui outro microfone, né? Eu posso pôr este microfone por esse. Perguntar, cheirar todo. Eu não sei se entenderam o meu movimento, mas uma coisa pode ser posta no lugar da outra, a representar a outra. Então, no fundo, o cerne do propósito é a causa que nós decidimos representar.
fôssemos resumir. É quando você dá a sua vida a um propósito. Estou a usar novamente o propósito, mas é mais ou menos isso. É tu dares a tua vida algo que tu vais representar. O que é que eu represento? A meu ver, o Mitiano, por exemplo, tem representado liderança, tem representado visão, conforme ele muito bem utiliza, tem representado tantas outras coisas. E isso faz parte do propósito dele. Uma outra forma de entendermos o propósito é nós entendermos o propósito como uma proposta. Porque literalmente o propósito é uma proposta que Deus nos faz. A nós que temos essa visão, não é? Eivada da religião, o propósito é uma proposta. E em geral, essa proposta está sempre ligada a uma responsabilidade. E responsabilidade é, no fundo, aquilo. Responsabilidade é responder por, né? É eu decidir responder por determinada coisa. Então, o propósito sempre tem uma responsabilidade. Tanto que o propósito nunca está ligado àquilo que nós chamaríamos de pura ambição, né? O que é ambição? Como é que a gente, por exemplo, distingue o sonho de uma ambição? A ambição é aquela coisa que está mais centrada em ti. Que no fim eu vou realizar porque eu quero, eu desejo de consumir. O propósito, em geral, está mais relacionado a outras pessoas. A gente talvez veria isso muito claramente na história de José, do Egito, a quem Deus inflige tantas dores. Ele sonha com grandeza, mas no final a gente percebe que afinal toda aquela grandeza não era para ele, era para salvar o mundo antigo. O mesmo a gente consegue perceber na vida de Noé, que salvou o mundo antigo também. A gente poderia ver outras pessoas que a gente em geral usa como exemplos de propósito, sempre tem um ponto de serviço. Mas o essencial que a gente fala, quando a gente fala do propósito, para lá das adversidades, e eu trago aqui a questão de resolver um problema, vamos nos focar na palavra problema. Vocês acham a palavra problema uma palavra boa? Não. É uma palavra boa? Não. Problema. Esse gajo só vem me trazer mais problema. Esse gajo traz problema. Esse gajo é problemático. Eu não quero problema. Essas são as frases em comum quando a gente fala de problema, uma coisa da qual a gente está a correr. Mas qualquer um que abraçar o seu propósito está antes de mais a abraçar um problema. Como eu disse aqui, o propósito é a proposta de resolver um problema. E se nós fôssemos trocar problema por sinônimos, certamente chegaríamos ao sinônimo adversidade. O que eu estou a tentar dizer é que é impossível realizarmos um propósito sem termos adversidades. Porque as adversidades são totalmente intrínsecas ao processo de realização de um propósito. O propósito é a proposta de resolver um problema e um problema nunca é bom. Um problema nunca é uma coisa fixe. Então você não vai pensar em momento algum em resolver um propósito e não se deparar com dificuldades, não se deparar com momentos de provação. Eu trouxe para isso um livro de proposta para que vocês leiam, que é O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, que é um estudioso que por muito tempo chega a notar que entre todos a mitologia dos povos diferentes, seja a nossa mitologia, as histórias que se contam de heróis, né, e a palavra herói aqui é importante, em todo o mundo as histórias que se contam de heróis têm a mesma estrutura. O herói sempre começa com uma pessoa comum. Antes do Mitiano realizar esse evento, ele também era mesmo só um cidadão que senta mesmo nos eventos também. É uma pessoa comum. Mas existe algum momento, algum tipo de choque de realidade que vai convocar essa pessoa comum a responder ao chamado para a aventura, como Joseph Campbell chama. E o chamado para a aventura é aquilo que nós estamos a chamar aqui propósito. Que é aquilo que Deus coloca no teu coração como uma expectativa suprema para o teu amanhã. É aquilo que Deus coloca no teu coração como uma coisa que você precisa realizar como condição da tua própria autorrealização. Que se você não for capaz de realizar, você não vai se realizar. Mas é possível negar propostas. E muitas vezes, Campbell nota, o herói nega propostas. Eu estava a falar ontem na rádio com o Youssef. Você assiste, por exemplo, o Spider-Man. Quando o Spider-Man é chamado a prender o primeiro vilão, lá no Spider-Man 1, o que eu estava a fazer? Eu estava numa casa de apostas ou coisa parecida, tinha ganhado muito dinheiro,
E o dono da casa decidiu lhe batotar, ele dá assim tipo só uma micha do dinheiro dele. Ele ficou muito chateado. E, por sorte para o Spider, naquele momento, quando o dono ia levando o dinheiro, apareceu um ladrão e roubou o dinheiro do dono que havia enganado o Spider. E o dono ficou a clamar para que o Spider lhe ajudasse, no caso o Peter. O Spider olha para o dono, poxa, me roubaste, te roubaram. Está fofo. Está mesmo muito fofo. Havia um chamado para a responsabilidade. Havia um chamado para resolver um problema. Mas o Spider estava ainda naquela infantilidade do ser, da vingança, do sentimento que nos conduz e nos tapa para a grandeza do propósito. Mas o que é que lhe vai despertar nisso? É que tão logo esse ladrão sai dali, o que a história narra, é esse mesmo ladrão que depois, onde ele vai e mata o tio Ben, que é o tio do Spider. E isso cria um choque no Spider-Man. Um choque tal que ele fica a pensar, se eu tivesse sido responsável, como sempre o meu tio me chamou a ser, eu iria prender esse ladrão, ajudaria a prender esse ladrão e ele não mataria o meu tio. Então, aí começa então a jornada do herói Spider-Man. Claro, ele vai encontrar mentores, que são fases que Campbell cita, é preciso encontrar mentor, é preciso tu vires para uma sala como essa que vai te falar sobre como é que tu vais fazer, sobre aquilo que tu tens e como é que tu podes desenvolver. Mas certamente, este choque de realidade que também já envolve a adversidade, separa o herói do vilão. Um outro choque de realidade, vocês viriam, por exemplo, no Superman, eu estou a usar a literatura para que a gente entenda. Não vamos usar o Superman, vamos usar o Batman, por exemplo, o Bruce, né? Bruce Wayne. O que acontece com o Bruce e como é que ele está no herói, o milionário? É mais ou menos a mesma coisa. Bruce está com os pais e vêm ladrões, querem roubar o que os pais estão a levar, e os ladrões decidem assassinar os pais de Bruce aos olhos de Bruce. E é a partir deste momento que nasce no Bruce a empatia. Só para que vocês percebam como é que as adversidades podem nos conduzir para o propósito ao invés do inverso. Então Bruce sente a dor do que é ter vilões lá na rua. Ele então abraça a missão de ser herói, para que não exista mais pessoas lá fora a roubarem e a matarem pais alheios. A dor pode nos despertar para o propósito. A dor pode nos levar para o caminho da lucidez. Mas não é isso que sempre acontece. Muitas vezes é o oposto. Porque o Coringa, o vilão da história do Bruce, da história do Spike, do Batman, ele vive quase o mesmo processo. E alguém disse, e muito bem, a adversidade, o dia da adversidade é o dia que separa heróis de vilões. No dia da adversidade, os homens comuns podem tornar-se heróis ou podem tornar-se vilões. Chesterton já dizia, todos podem ser heróis se inspirados e todos podem ser vilões se tentados. Aí a gente escolhe ou ser inspirado ou ser tentado. O Coringa acabou cedendo à tentação. Por que acontece? Ele já estava a roubar, já estava errado, estava aí a ser perseguido numa corrida e por um erro ele cai numa zona que era proibida e ele acaba caindo sobre químicos, o rosto dele deteriora. Ele ainda é preso e no mesmo dia é despedido, a mulher lhe liga a dizer que te deixei, lhe aconteceram tantas coisas ruins que o Coringa disse, agora vou ser mau, já não sou mais bom. Mas olhem, qual é a diferença entre o Bruce e o Coringa? Se os dois viveram situações adversas. O Coringa podia ter parado e pensar, vou me rever. Mas a verdade é que a adversidade só traz o que já existe dentro de nós. Se for uma energia do bem, o bem se expande. Se for uma energia do mal, o mal se expande também. Já diziam os antigos, a adversidade é a mãe da grandeza. A adversidade é a mãe da grandeza. E mais, os antigos costumavam dizer, nós devemos às adversidades, ou melhor, os grandes marinheiros devem às grandes tempestades a reputação que eles têm de grandes marinheiros. Porque é a grande tempestade que separa um grande marinheiro de um marinheiro mediano. De um marinheiro, para falar bem, mediano. Repito, os grandes marinheiros devem às grandes tempestades a sua grande reputação. Porque são as grandes tempestades que separam os grandes marinheiros,
medianos medianos. Porque no dia das grandes tempestades, os medianos não resistem. Aqueles que não têm força interior, aqueles que não sabem a razão do que buscam, caem. E aqui eu citaria, se calhar, Nietzsche, que costumava dizer: quem tem um porquê sobrevive a qualquer como. Quem tem um porquê sobrevive a qualquer como. As adversidades vêm testar o quanto os nossos porquês estão enraizados. É no dia da prova que nós ou recuamos ou damos 2 passos adiante. A escolha é nossa. Mas o sofrimento não é razão para recuar. Aliás, não é à toa que nós chamamos a história de Cristo de a paixão de Cristo. Se vocês forem para o latim, a palavra paixão, passione, significa sofrimento. Em outras palavras, a paixão de Cristo é o sofrimento de Cristo. Porque o propósito está intrinsecamente ligado a um processo de sofrimento. Sofrer não é uma opção na vida. A opção é escolher por que sofrer. É isso que a cruz de Cristo nos ensina. O Cristo, o Filho de Deus, o perfeito, veio ao mundo e sofreu. Para dizer, meus irmãos, não existe forma de não sofrer. Vocês aqui são os restos a escolher. Se estão a sofrer, por quê? Vocês só podem escolher o motivo. Surra, a vida vos dá numa linda calma. Essa é a razão pela qual vale a pena abraçar, encontrar uma causa, regar o nosso sofrimento de significado. Que, aliás, foi o que Viktor Frankl fez durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas estavam a infligir tanta tortura aos judeus. Aqui nasceu a visão de Viktor Frankl. Segundo ele, diferente de Freud, que diria que o homem se move pela libido, é assim. Outros pensadores disseram que o homem se move por fome de poder, mas Viktor Frankl descobriu que o homem se move por fome de significado. Nós queremos poder viver uma vida com algum sentido, que aliás é o que o niilismo aboliu. Nós hoje vivemos numa sociedade tão relativa que tudo significa tudo e nada significa nada. As coisas já não têm valor. Mas precisa haver algumas coisas pelas quais vale a pena até morrer. E precisa haver algumas coisas que não valem a pena a nossa atenção. Não é possível que tudo nos chame a atenção. Choque, todo mundo foi para o choque. Depois, olha o boneco, todo mundo foi para o boneco. Não tem raízes. Não tem propósito. Não tem proposta. Não sabe por que está a viver. Quando a gente vai para um evento como esse, se me querem ligar, uma das pessoas diz: ei, Mitiano, dress code, como é que se veste no teu evento? O que é que temos que perguntar? Porque o propósito nos molda. Quando tu sabes o que tu vais fazer, tu não vais de qualquer maneira. Tu sabes o que tu tens que deixar e tu sabes o que tens de levar. Mas para quem não sabe até aonde ir, qualquer porto está perfeito, é destino. Nós precisamos ter certeza daquilo que nós queremos, porque é isso que vai nos fazer ter aquilo que em inglês chama de endure. Charles Bukowski costumava dizer: the adversity is the test of how much you can endure the pain. Endure, eu não consigo encontrar uma palavra que traduza perfeitamente o endure, mas seria uma coisa como suportar. A adversidade, ela nos vem testar para saber o quanto nós podemos suportar, o quanto nós podemos apanhar por aquilo que nós dizemos que acreditamos. Quanta dor nos pode ser infligida para continuarmos a levar os mesmos valores? Quanta dor nos pode ser infligida para continuarmos a levar a mesma causa? Paulo costumava dizer sobre o cristianismo e os sofrimentos que lhe impuseram: nós somos entregues à morte todo dia. Por quê? Por amor. Havia uma razão, havia um propósito claro. É muito fácil desistir quando a gente não sabe o que a gente está buscando e não sabe porquê. Então o sofrimento é inerente. E como eu disse, se tu vais a uma jornada e tu tens a palavra adversidade, que também tem a sua raiz, gerou outra palavra em português, que é a palavra adversário. Se tu vais ter um jogo, se vais ter um campeonato, não faz sentido que o teu campeonato está disputando não tem adversário. Porque senão tu vais ganhar o quê? Estás a lutar o quê? Se todos estão a teu favor, todos te batem palma, tudo está a correr bem. Você está a lutar por quê? Não tem nada para lutar.
está tudo como devia estar. Mas se você está a buscar alguma coisa que é realmente de valor, você vai encontrar grandes adversários. Aí surge, não, meu país já tem dono, não, as coisas já são assim, as coisas sempre foram assim, sempre serão assim. Você pensou mesmo que você ia nascer e tinham todas as condições criadas para você estar na Bolívia como presidente? Não, não tem. Isso é para poucos. Nem chegam os dedos da mão. Então você não espera o caminho estar de livre trânsito. Você não espera que as coisas de valor sejam fáceis. Pergunta a quem tira o petróleo da terra. Pergunta a quem busca o ouro. Pergunta a estas pessoas o quanto construir algo de valor infringe dores. Mas o que eu vou lhes dizer é que são dores com significado. São dores com razão, são dores com embasamento. E ainda no contexto de Angola, que é o contexto no qual eu mais falo e procuro trazer sempre esse discurso nessa base, nós vivemos hoje numa nação que vai a caminho de 50 anos de história, 50 anos de república, uma nação que vai fazer 50 anos e está no meio de nações que existem há milénios. A nossa nação é uma nação bebê. Agora pergunte a alguém em qual parte do mundo começar é fácil. Pergunte em qual parte do mundo é fácil ser o primeiro. Não é fácil. Nós vamos sofrer mesmo. Vai ser extremamente difícil. Porque foi assim a fundação de toda e qualquer nação. Você tem que ficar mesmo já consciente que você nasceu num período de sofrimento do teu país. O país está extremamente desorganizado. Claro, isso dá vantagem, porque às vezes a gente consegue não pagar impostos. Né? A desorientação. É verdade. A desorientação tem seus pontos positivos. Quer dizer, a depender do interesse de cada um, né? Mas o país está extremamente complexo e isso é porque nós estamos a começar. Começar nunca vai ser fácil. Mas os indianos costumam dizer que até a caminhada de 1000 passos começa com um passo apenas. E eu vi uma imagem há um tempo que mostrava assim, um jovem se olhando no espelho, uma criança se olhando no espelho, ele aqui esfarrapado e na imagem é todo o nome. E lá na imagem estava escrito One Day. E aqui na realidade estava escrito Day One. Quem sabe inglês já entendeu. Né? É importante saber inglês. Esse mundo complexo como está, a vida vai ficar muito mais difícil para ti. Se você já está sofrendo, não fala mais inglês. Você não está se ajudar. Assim fica muito difícil ajudar. É verdade. É verdade. Então tem isso. Na imagem nós temos o dia. Mas aqui na realidade nós temos o dia 1. Porque para todo um dia precisa haver um dia 1. E não vai ser fácil. Existe aquela música, né? Ninguém disse que seria. Né? Vocês já ouviram, né? Ninguém disse que seria fácil. Se te disseram, meu irmão, ser coxa, ser quem. E é um engano extremo, vai ser extremamente difícil. E como Charles Bukowski costumava dizer, but if you want it, go all the way. Se você realmente quer isso, vá de todas as formas. Isso poderá significar perder namorada, poderá significar ir preso, poderá significar se calhar vender a própria vida. Mas se você realmente quer, se você realmente entende o que você busca, go all the way. Vá de todas as maneiras. Essa pessoa que vos fala aqui foi pelos caminhos mais difíceis que poderia ter ido. Eu não fiz escolhas fáceis em nenhum momento da minha vida, por ter entendido um pouco do meu propósito muito cedo. E já cheguei mesmo a estar fora de casa também, a ter vários problemas. Entretanto, se um dia chegar, eu um dia vou-vos contar como o dia 1 foi extremamente complicado. As pessoas vão vendo o Roland e tal, um bocadinho das aberturas, e a impressão que têm é que eu sou o gajo que vive a vida a ser facilitado. Né? Esse te facilita, outro te facilita. Mas, quando eu um dia vos contar um bocadinho da minha história, porque eu não sinto-me em condições de contar, vocês vão perceber que foi extremamente contrário. Eu hoje vivo com o próximo orador, o outro orador do evento, que é o pastor Sadraque Manuel do Fanqueiro. Vivemos juntos mesmo. Eu sou do Lubano
E há anos, antes de estar aqui em Luanda, quando eu estava no banco, eu me lembro de já ter várias vezes, de várias maneiras, tentado contacto com o pastor Sadraque. Num dia em específico, eu peguei uma compilação de poemas, já sabem da minha ligação à literatura, e eu estava disposto a entregar ao pastor, porque eu entendia também a ligação dele com a literatura. Então eu cheguei lá ao pessoal que estava a coordenar a atividade no pastor Sadraque, que estava a presidir. Eu disse que queria só ter um minutinho do pastor Sadraque, só para entregar isso. Eles me disseram uma coisa que na Bíblia seria algo tipo: não incomodes o mestre. Eu disse: não, por favor, essa razão. Até o ponto que me olharam e me perguntaram: você começou a beber? Não incomodes o mestre. E hoje, muitas dessas pessoas que diziam a mim: não incomodes o mestre, me ligam, me incomodam às vezes quando precisam falar com o mestre. Mas ninguém me facilitou o contato que eu tenho com o pastor Sadraque. Eu daria vários exemplos do tipo para que a gente entenda o papel da adversidade. Talvez seja ela que dá valor às coisas. Tenho trabalhado em muitos projetos com o Dr. Venceslau, que é um dos maiores, uma das mãos de mídia, né, que a gente tem em Angola. Projetos literários. E o Dr. Venceslau foi outro que me embarrou mesmo de doer. De doer mesmo. Eu não sei se o meu erro foi do tipo chegar ao Dr. Venceslau e dizer: doutor, eu vivo com o pastor Sadraque e tal, a esperar que isso me abrisse porta. Ele me olhou e disse: o fulano já vinha também a dizer: você tem que ter muito cuidado com isso, você vem ter comigo a falar do fulano para que você tenha acesso. Isso aí, vocês usam, vocês defraudam as pessoas. E olha, engraçado, sabem o quê? É que o pastor Sadraque estava lá ao lado e o meu mentor também estava. Eu estava a olhar para os meus cotas a dizer: não vamos dizer nada, tem que me dar sangue. Não, mas lá, ele é mesmo nosso puto e tal. Eles me olharam. Eu digo: sofre mesmo. Mas houve um dia, numa conferência, que eu apresentei uma proposta de uma forma que nós temos estado a utilizar para escrever livros de pessoas. E eu, por acaso, estava a apresentar ao pessoal o Dr. Venceslau. Era um dos oradores. E eu apresentei então um resumo de tudo que ele havia falado, um resumo escrito, a dizer que nós tínhamos o potencial de tornar aquilo livre. Eu nem terminei de falar, o Dr. Venceslau me cortou, e ele já começou mesmo por dizer: eu tive muita dificuldade de me conectar com esse jovem. Quando eu ouvi isso, eu pensei: meu Deus, será que vamos estender aqui? Mas a história acabou tão bem que hoje nós colaboramos. Eu trabalhei não só no projeto dele, foi um dos primeiros projetos milionários nos quais eu trabalhei. É possível fazer 1 milhão com livros, é bom que se diga isso. Trabalhei com muitas figuras importantes do país, desde reitores, secretários de Estado, generais, outras figuras de alto nível, por conta do livro, que eu acredito que também tem parte do meu propósito. E eu só estou a dizer isso para mais uma vez vos lembrar que em nenhuma dessas situações eu fui facilitado. Nunca ninguém me facilitou as coisas. Então a ideia de que vai ser fácil não é uma ideia que encontra aceitação quando o que nós estamos a buscar é propósito. Uma das minhas primeiras leituras em Chadwick dizia: ninguém é totalmente aceito sem antes ser totalmente rejeitado. Diga comigo: ninguém é totalmente aceito sem antes ser totalmente rejeitado. E para os jovens angolanos que estão aqui, eu iria terminar contando uma conversa que eu tive com um dos maiores visionários desse país, no mundo da educação, cujo nome até escuso-me de citar nesse momento. Uma pessoa que muito viaja, que esteve no Brasil, e alguns colaboradores brasileiros me disseram algo que ele partilhou connosco e eu tenho estado a levar muito a sério. Ele estava ali a reclamar das dificuldades de Angola e tudo mais, e o parceiro brasileiro disse assim: olha, essas dificuldades que vocês enfrentam hoje, o Brasil enfrentou há uns 60, 70 anos. E os que se dedicaram a resolver essas dificuldades são os milionários e bilionários de hoje. Eu repito, essas dificuldades que vocês enfrentam, nós enfrentamos há 60, 70 anos. E os que se dedicaram a resolvê-las não fugiram,
mas deram cara com a resolução, são os milionários e bilionários de hoje. Eu espero que assim nós consigamos sair aqui a pensar em longo prazo e a pensar em endure, porque as batidas da vida são mesmo para perceber o quanto você pode suportar e o quanto realmente você quer isso. E se você realmente quer, vá com tudo, porque é isso que faz a história da paixão de Cristo. E eu não me lembro de nenhum herói que não é herói porque matou um gigante. Não me lembro de nenhum herói que não é herói porque venceu um invencível. E quando não tornou o impossível possível, pelo menos tornou o impossível um pouco menos impossível. Será?